Olá, no Salto para o Futuro de hoje, o quarto da série Iniciação Científica, um salto para a ciência, nossos convidados vão falar sobre os materiais didáticos no ensino de ciências. Estão aqui no estúdio a diretora de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Ministério da Educação, Janete Beauchamp, o professor da Unemate, a Universidade do Estado do Mato Grosso, Carlos Alfredo Arguello, e o vice-diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Nélio Bísio. Participe você também do programa. Veja como. Diversos materiais didáticos produzidos para o ensino e a aprendizagem de ciências. Vamos ver o que alguns educadores dizem sobre a importância e os critérios de seleção destes materiais. Revistas, vídeos, CD-ROM, instrumentos de laboratório e objetos do dia a dia. São muitos os recursos que o professor de ciências pode utilizar somados ao livro didático. Eu acho o livro didático fundamental para a leitura ou acompanhamento. No trabalho com a física, por exemplo, a variedade de materiais didáticos pode ajudar na compreensão de conceitos. É muito importante o professor ter na escola preparado laboratórios, todo um contexto, ou seja, uma escola bem equipada, mostrando filmes, a parte de multimídia, e tem pequenos experimentos que mostrem as leis da física e como funcionam. Eu acho que a parte experimental é fundamental para que o aluno se interesse e também o professor tenha condições de melhor explicar para o aluno a importância da ciência. Você pode construir com o aluno os conceitos físicos a partir de qualquer situação, de brinquedo, de lazer, de música, de piada, até além do romance você encontra a física lá dentro. E foi por apostar nesta ideia que o Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro resolveu aproveitar materiais de baixo custo na realização de alguns experimentos. Então aqui temos até uma brincadeira em que os alunos são desafiados a colocar a bola na posição tal que ela cai exatamente onde estão os receptáculos para recebê-la. Mas é uma atividade científica na qual a energia potencial é transformada em cinética e potencial ao mesmo tempo. Na opinião do professor, o uso de materiais que sejam de fácil acesso para o aluno deve fazer parte das primeiras investigações científicas. A título de exemplo, na Olimpíada de Astronomia vai haver uma pergunta onde o aluno deverá determinar o comprimento da sombra do lápis dele e determinar o instante em que ela é mínima. Então vai ser uma primeira atividade experimental, onde o aluno vai ter que usar o seu lápis, a sua régua e descobrir em que instante a sombra do seu lápis é mínima. O Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro produz alguns materiais didáticos que servem de apoio para professores do ensino médio. Nós apoiamos fazendo material ilustrado, livros, vídeos, que são distribuídos grátis nas escolas públicas. Entre os alunos das primeiras séries do ensino fundamental, a revista Ciência Hoje das Crianças costuma ser um dos materiais utilizados. Nesta escola do município de Rio Largo, em Alagoas, um artigo da revista ajudou as crianças na construção de um minhocário. E ao final da atividade, os pequenos cientistas enviaram uma mensagem para a seção de cartas do leitor. A gente privilegia sugestões de pautas que nós possamos realmente atender num curto espaço de tempo, E privilegiamos também essas cartas que as crianças queiram fazer trocas entre elas, seja de informação por determinado tema ou montagem de clubinho de ciência para trocar experimento. A seleção e o uso adequado dos materiais didáticos dependem, em parte, de um olhar multidisciplinar do educador sobre a realidade. Quando está chovendo, não tem só física ali, não tem só química, tem uma série de coisas acontecendo. Então, o que falta, e aí eu acho que a universidade também tem esse compromisso, é nos ajudar a encontrar essas visões, que de um fenômeno você pode olhar de várias maneiras. E fazer o aluno retomar isso, porque como nós aprendemos ao contrário, a gente acaba chegando na sala e olhando só com o olhar da física, com o olhar da química, com o olhar, por exemplo, da história. E, na verdade, isso tudo faz parte de um contexto. Muito bem, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Arguello, eu gostaria de começar com a sua fala para abordar um aspecto que trata do seguinte: laboratórios, material para experimento, mas tudo isso é importante também desde que o professor saiba produzir o seu próprio material. Como ele pode chegar a essa condição de
essa capacidade de produzir o seu próprio material? Eu sempre falo que qualquer centro de ciência, qualquer museu, qualquer laboratório, ela tem que partir de uma oficina. Quer dizer, um lugar onde a gente possa construir o material, para não ficar dependendo, né, de soluções propostas por outras pessoas. Muitas vezes existem nas escolas, nos centros, nos museus, equipamentos de ciência que o professor não consegue utilizar porque ele não domina a tecnologia, nem sequer a vezes da manutenção do próprio equipamento. Então acho que é uma ferramenta fundamental, além de utilizar esse material para observar a natureza, é saber produzir, construir e inventar esse material. Nélio, há uma importância também de se ter num vídeo, nós vimos muitas experiências de física, mas sabemos que nas séries iniciais, primeira, quarta série, você também tem muito estudo na área de biologia, experimento na área de biologia. Há também no vídeo uma provocação muito interessante quando a professora argumenta que a universidade deve ajudar o professor nesse momento de transformação, né? Que ele aprendeu de uma maneira e agora tem que ensinar de uma maneira como ele não aprendeu. Como é que você enfatiza as duas coisas, esses dois fatos importantes? Olha, Marcos, eu acho que o professor sabe, né, que trabalhar ciência com crianças não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil e o livro didático é uma ferramenta importante, né? Agora, é importante que o livro didático não seja um instrumento de tortura, digamos assim, do aluno em relação à ciência. Então, isso que o professor Arguello argumenta, né, que essa dimensão experimental, ela precisa estar presente. Sem dúvida alguma, uma oficina resolve muitos problemas de fenômenos importantes que têm a ver com a física, né? A biologia, ela tem que ser estudada. Eu diria que os alunos, principalmente os alunos pequenos, eles são fascinados por seres vivos, eles têm que entender as plantas, eles têm que entender fenômenos de germinação, têm que ser incentivados a fazer observações, não é? E tudo isso tem que estar presente na escola. E o professor, ele precisa dessa iniciativa. E não há por que os livros didáticos não estimularem isso, né? Nós não devemos também partir do princípio que o livro didático é o lugar onde o aluno é torturado e depois ele precisa ter folgas e aí é que ele aprende ciência, porque isso não é verdade. Os livros é que precisam melhorar, estão melhorando, mas eles precisam estimular isso, né? E a universidade, sem dúvida alguma, ideias de como desenvolver novos olhares ou como pegar velhas experiências e olhar para elas de uma maneira nova, de uma maneira diferente, né? Proporcionar essa oportunidade ao estudante. Eu acho que isso é muito importante e há vários exemplos. Eu posso dar vários exemplos de coisas simples que podem ser feitas, o professor pode fazer com seus alunos, né? E proporcionar a ele a oportunidade de desenvolver essa capacidade de observar, de querer entender com profundidade um fenômeno. Isso é a razão de existir ciência no currículo, né? Existe para isso. Então, se nós ficarmos usando esse momento para dar nome, falar nomes difíceis e pedir para os alunos repetirem nomes difíceis, a ciência aí não se justifica, né? Perfeito. Janete, seguindo um pouco a linha de raciocínio do Nélio, qual é a importância também do estudo da ciência para a construção, a formação de um indivíduo crítico, observador, participativo, solidário? Bem, eu acho, primeiro, importante que nós tivéssemos colocado no Salto para o Futuro essa série de Salto para a Ciência, porque é uma área que não vem sendo trabalhada a contento nas escolas públicas. Então, é preciso investir nesse trabalho e proporcionar aos professores também processos de formação na área de ciências. E eu acredito que quando você trabalha bem essa área, você está investindo na construção de um indivíduo, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, um indivíduo observador e curioso. E evidentemente que esse deve ser o desejo de todas as nossas escolas. Na medida que ele é curioso para as coisas da natureza e para outros tipos de observação, certamente ele será
uma pessoa investigativa, crítica e curiosa nas outras áreas do conhecimento. E eu acho fundamental o ensino de ciências porque ele, pela metodologia ou pelo seu trabalho, quer dizer, quando o professor trabalha a ciência como processo, é por isso até que eu acho que ele precisa extrapolar o conteúdo do livro didático, ele deve saber complementar o conteúdo do livro didático com outros instrumentos de investigação. Aqui no vídeo aparece a revista Ciência Hoje Criança, né, que é da SBPC. E essa revista é assinada para todas as escolas públicas, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. O importante é que o professor saiba utilizá-la em sala de aula, porque certamente enriquece o trabalho que o professor já vem fazendo com o livro didático. A participação é da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como podemos motivar comunidades carentes quando temos poucos recursos para pesquisas? Boa noite e obrigada. Maria José, muito obrigado por sua pergunta. Professor Arguello, o senhor tem muita experiência no trabalho com comunidades carentes e também com atividades onde não há material de primeira linha, material importado, de qualidade, né? A criatividade é importante nessa hora, né? Eu tenho trabalhado já faz muito tempo na formação de professores leigos, né, onde nós habilitamos em alguns programas perto de 400 professores leigos, trabalho com educação indígena, né? São situações realmente onde a gente onde não encontra escolas como as pessoas acham que tem escola no Brasil, não existe, né? Então, eu acho que o estudo da ciência parte da observação da natureza. E a natureza existe em tudo quanto é lugar. Até acho que nesses lugares mais desprovidos de dinheiro, mais pobres, eles são mais ricos, produzem mais contato com a natureza que, às vezes, dentro de uma cidade, estamos dentro de um bloco de concreto, né? Então, acho que a gente tem que saber prestigiar aquela riqueza grande. Por exemplo, eu trabalho muito com astronomia, o professor Bisso também tem trabalhado bastante com astronomia. Nós temos esse céu maravilhoso, metade do que nós vemos do universo é o céu, né? E nós podemos fazer experiências belíssimas, de grande precisão e demais, né? Que não custa basicamente nada, né? Tem muitas experiências no Brasil que tratam. Agora, o que acontece é que acho que deveriam ser mais divulgadas, a gente deveria trabalhar com esses professores, né? Mas muitas vezes existe muito dinheiro para montar um laboratório e há um empecilho. É até um pecado dizer isso, mas... Vamos ouvir agora a pergunta da Ciseni, de Goiás. Olá, Ciseni. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A pergunta é da professora Caterine Seixas, também da TV Escola de Anápolis, Goiás. O processo de fazer ciência é um processo construtivo e, como tal, precisa de material, de construção, de nutrientes, de combustíveis. Quais seriam e como encontrar estes materiais? Boa noite e obrigada. Ok, Cisene, muito obrigado e agradeço também a participação da Caterine Seixas. Nélio. Olha, eu acho que essencialmente é uma variação da mesma pergunta, né? Ou seja, a grande questão é a seguinte: como é que a professora Caterine, lá em Anápolis, pode melhorar o ensino de ciências que ela proporciona a seus alunos? E vou emendar com a pergunta anterior da professora de Bacabal, no Maranhão, não é? Que ela está com o mesmo problema, essencialmente. Ou seja, existe uma expectativa que o ensino de ciências está ligado com coisas muito sofisticadas, com coisas que são muito distantes do nosso dia a dia. Principalmente em comunidades carentes, eu acho que o ensino da ciência não pode estar distante da realidade do aluno, não pode sublimar, não pode fazer evaporar os problemas reais da comunidade. Então, eu diria que numa comunidade carente, a primeira coisa, eu priorizaria questões, por exemplo, de nutrição, não é? Questões de nutrição, como é a nutrição das crianças na escola, como é a merenda escolar, como é
como é o tratamento sanitário da água que é servida na escola, como essas coisas aparecem nas casas, nas mães, como as mães preparam as mamadeiras, enfim, tudo isso faz parte do ensino da ciência. Não é? A professora pode utilizar, pode incorporar isso no seu cotidiano, nos seus cursos. Não é? É evidente que uma receita pronta é difícil, mas de qualquer maneira, algumas linhas gerais, elas podem ser antecipadas. Então eu acho que a primeira coisa é remover essa ideia de que ensino de ciências só se faz com coisas altamente sofisticadas, laboratórios, tubos de ensaio. Olha, eu digo o seguinte, não há melhor laboratório do que a cozinha que nós temos em casa. Tá? Não há melhor. Eu diria, em Bacabal, por exemplo, por que não estudar a gordura que as pessoas usam para cozinhar? Será que usam babaçu, por exemplo? Qual é o tipo de gordura que é utilizada? Será que é uma gordura saudável? Será que não existe alternativa melhor para a saúde das pessoas? Ora, em São Paulo eu tenho dificuldade em achar babaçu, eu vou querer achar, não acho para comprar. E, então, isso que pode parecer uma desvantagem, morar longe dos grandes centros, por outro lado é uma grande vantagem. Você está perto de outros fenômenos, de outras realidades, que são igualmente importantes e que podem fazer com que o ensino da ciência seja significativo. A questão é essa, ensinar para as crianças, fazer com que elas reflitam sobre questões que fazem sentido para elas, e não questões muito abstratas, muito genéricas, que elas não veem como isso pode afetar o seu dia a dia. Né? Mônica? A professora Rita de Cássia, de São Paulo, diz que ciência é essencialmente processo, movimento, vida. Em nossa escola, temos trabalhado de forma criativa com os nossos alunos a ciência, mas basicamente trabalhamos com questões ligadas à biologia. Gostaríamos de trabalhar os fenômenos físicos. Como fazer? Professor Arguello. Bom, realmente existe um viés bastante grande quando se ensina ciência e se dá um ênfase grande à parte de biologia. E eu, como físico, realmente acho um pequeno erro, né? Mas todos os fenômenos da natureza, eles estão realmente relacionados. E dizer que algo é física, é biologia, é matemática, é um erro que nós temos de formação, que é a disciplinaridade extrema que nos é imposta, porque os fenômenos que acontecem na natureza, eles têm um viés biológico, físico, químico, e todas as disciplinas podem ser tratadas a partir de um problema determinado. Né? O professor aqui falou da cozinha, né? Tem um livro famoso de divulgação que fala o que Einstein falou com seu cozinheiro, por exemplo, né? Então é uma série de como a física que está metida dentro do micro-ondas, né? Que quer dizer ferver ou coagular água, aí tem química, tem física, né? Então eu acho que o grande problema que existe na ciência é essa disciplinaridade extrema a qual nós estamos acostumados, mas ela em si não existe na natureza. Na natureza existem fenômenos que são complexos e que é necessário muitas vezes um trabalho interdisciplinar de um corpo de professores especialistas em várias áreas para resgatar a essência do fenômeno, que não sabe o que é a disciplinaridade. Vamos ouvir agora a pergunta da Vera, do Espírito Santo. Pode falar, Vera. Nós estamos falando de São Mateus, no Espírito Santo. Depois de ouvirmos as explanações do programa, onde deu algum norte para nós sobre Feira de Ciência, hoje nós fomos alertados pelo comentário de um aluno que diz o seguinte: quando se estuda filosofia, a ciência fica mais fácil. Há que se considerar essa fala desse aluno? Obrigada. Muito obrigado por sua participação, Vera. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Janete. Olha, eu pensaria até o contrário. Eu acho que se nós fizermos um bom trabalho de ciências desde a infância das crianças, fazendo com que elas sejam pessoas observadoras, eu acho que fica mais fácil estudar filosofia. Porque eu acho que o trabalho de ciências, ele deve sempre partir de um questionamento, de uma problematização. Então, o professor de ciências deve sempre estar trabalhando com porquê. A criança observa e ele faz uma pergunta do porquê.
E se ele for investigativo nessa área de ciências, na observação da natureza, eu acho que a filosofia cai como uma luva nos seus estudos. Eu gostaria até de inverter a colocação da professora. Nélio, com relação à formação do professor, que mudanças você sugeriria que seriam vitais, importantes, no momento em que se discute essa questão do ensino da ciência? Bem, eu acho que nós temos alguns problemas bastante sérios em relação ao ensino da ciência, né? Porque a formação de professores, ela carece de alguns aspectos fundamentais. Então, por exemplo, os professores que estão nos vendo trabalham no segmento de 1ª a 4ª série, né? Nessa área, a formação específica, a começar pela metodologia de ensino, dificilmente ela é trabalhada de forma específica. Normalmente se trabalha metodologia do ensino de maneira genérica e não se focaliza a questão da ciência. Muito menos, aí não há nem o que falar sobre a divisão das ciências, não é? Então sequer se tem um olhar específico para o ensino da ciência. Então acho que a formação de professores que vão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, ela precisa ser revista profundamente, ela precisa ser revista com bastante critério. Eu acho que nós temos algumas deficiências muito sérias, a começar pelas áreas multidisciplinares. Aí eu incluiria não só ciências, mas também artes. Porque artes têm essencialmente o mesmo problema que ciências. Você tem que trabalhar várias coisas e não pode isolar coisas diferentes ou fazer com que pensem, com que o aluno pense que arte é essencialmente pintura ou que arte é essencialmente, ou que ciências é só física ou só biologia. Intervalo rápido. Na volta, vamos falar sobre o 16º Simpósio Nacional de Ensino de Física e também sobre o encontro da arte com a ciência. No início de 2005, o Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica no Rio de Janeiro, sediou o 16º Simpósio Nacional de Ensino de Física. O evento abriu espaço para os professores discutirem também questões relacionadas aos materiais didáticos de ciências disponíveis. E uma oficina e um curso trataram de 2 elementos que podem contribuir para o estudo da ciência: o samba e a pintura. O 16º Simpósio Nacional de Ensino de Física reuniu no Rio de Janeiro cerca de 1.900 professores e estudantes de todo o país. Uma das oficinas realizadas trabalhou a relação entre ciência e cultura popular, trazendo a poesia do samba para a sala de aula. Um belo dia, escutando um samba de um compositor da Portela, já falecido, o mestre Alvaiade, eu pude perceber como ele externava na poesia dele uma visão aristotélica do mundo, em termos de como é que ele via o mundo, né? O movimento dos astros, a relação de movimento entre Sol e Terra. Eu pude perceber ali uma visão aristotélica. Aí comecei a prestar atenção nessas coisas. O objetivo da oficina foi discutir como os versos do samba poderiam contribuir para a compreensão de conceitos científicos. A cultura popular ela não vem só com conhecimento físico, né? Ela vem com um conhecimento científico geral, né? O próprio Cartola e o Carlos Cachaças tem uma obra que eles chamam de Ciência e Arte, né? Eles já na realidade, provocam uma aproximação entre essas coisas. As relações vai depender da letra, né? Dependendo da letra da música, você estabelece uma relação específica. A música Lama nas Ruas, do compositor Almir Neto, traz metáforas que também foram interpretadas pelos professores. Na discussão que a gente teve hoje, deu para ver que as concepções espontâneas da população estão presentes no samba. É claro que a gente não usa o samba só nas situações em que essas preconcepções aparecem, né? Às vezes o poeta tangencia um assunto e a gente pega o texto apenas como um elemento motivador mesmo, para a aula, para tratar um determinado conteúdo científico. Outra atividade que foi oferecida durante o simpósio foi o curso sobre as relações entre física moderna e arte no ensino básico. A ideia é que o aluno, e no caso aqui, né, os professores que estavam fazendo o curso, pudessem, ao observar a tela, perceber que, olhando para um quadro do Salvador Dalí, a gente pode fazer uma analogia sobre o que é a realidade
que está sendo retratada por algumas teorias físicas. Um outro aspecto que a gente acha importante, que a gente usa nessa abordagem, é fazer com que os alunos possam perceber que artistas e cientistas estão refletindo sobre aspectos similares, sobre questões que dizem respeito tanto ao universo artístico quanto ao universo científico. Um dos conceitos de física que foram trabalhados durante o curso foi o chamado princípio da incerteza. A relação entre o observador e a partícula que está sendo trabalhada. Se a gente visse, por exemplo, um busto de Voltaire, num quadro lá de Dalí, a gente perdia a ideia da moça, de duas figuras de moça que tinha. Para a gente focar a moça, a gente já perdia a ideia do outro. No traço de pintores consagrados, os professores podem encontrar muitas contribuições para o ensino da física. A gente consegue fazer com que o aluno do ensino básico tenha uma compreensão mais clara, mais ampla do que é o conhecimento científico. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue derrubar um pouco das resistências que os alunos têm em relação à física em particular. E perceber que conhecer a cultura e conhecer a ciência de uma época nos instrumentaliza mais para interferir nessa realidade, para tentar se posicionar melhor nessa realidade. Arguello, o vídeo nos traz um fragmento sobre a importância da aproximação da arte com a ciência, né? Você trabalha com educação indígena, deve ser enriquecedor, né? Trabalhar com arte indígena e fazer ciência. Tenho trabalhado também no Instituto de Artes do Unicamp durante 4 anos. Eu dei aula no Instituto de Artes de Acústica Musical e demais. E eu sou muito interessado no processo de produzir ciência. Para mim, a ciência é um processo, como já foi falado por algumas das professoras que nos telefonaram, né? O processo científico e o processo artístico são muito parecidos, né? São processos extraordinariamente criativos, né? E as etapas primeiras do processo criativo, elas não são muito lógicas, não seguem um esquema, como muitas pessoas acham que existe lá, que o método científico é uma receita de bolo para fazer ciência. Talvez seja uma receita de bolo para validar a ciência, para validar a descoberta, né? Mas é necessário muita inspiração, é necessário trabalho árduo, né? E a recompensa o que já aconteceu com alguns físicos famosos, de sair correndo na rua dizendo eureka, 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 né? E isso tem que acontecer também com o aluno. Quando o aluno redescobre alguma coisa nova para ele tem que sentir o encanto que o pesquisador sente quando ele descobre alguma coisa. Isso aí, acho que a única recompensa não é o 10 que o professor bota, não é nada. Ele ter autoconfiança em que ele vai continuar produzindo, que ele é capaz de criar. Depois, como que nós validamos? Nós comunicamos aos colegas, nos submetemos, né, aos pares, à academia e demais, e os músicos, os artistas, os teatrólogos, eles vão detrás do aplauso, dos jornais, dos críticos de arte e demais. Mas, em si, a primeira parte do processo criativo, assim, tanto em artes como em ciência, eu acho que é exatamente o mesmo, não? A pergunta é da Ana Cláudia, do Maranhão. Pode falar, Ana Cláudia. Boa noite, meu nome é Ana Cláudia, sou do teleposto de Bacabal, Maranhão. Eu gostaria de perguntar o seguinte: comparando ciência viva e ciência morta, qual a diferença entre educar no processo de construir a ciência e ensinar a ciência mostrando os resultados da mesma? Obrigada, boa noite. Ana Cláudia, nós agradecemos a sua participação. A Ana Cláudia cita um texto do Arguello, né, que trata de ciência viva e ciência morta. Arguello, você pode, por favor, responder a pergunta da Ana Cláudia? Essa talvez seja uma posição um pouquinho exagerada minha, né, de falar ciência viva e ciência morta, mas para chacoalhar um pouco o ambiente. Uma vez uma professora falou: professor, quer dizer que eu nunca ensinei ciência? Falei: segundo o que eu penso, você nunca ensinou ciência. Mas é que o acúmulo de conhecimento
aquilo que é estático, que pode já ser em prateleiras, em arquivos, né? Para mim, eu falo que isso não é ciência, isso é ciência morta. É útil, é importante, é o alimento, né, do qual o cientista se nutre para as novas ideias. Mas o que nós temos que prestigiar, o que nós temos que procurar é que na educação, nosso aluno, por isso que eu chamo de educação, o nosso aluno seja capaz, ele também, de construir esse processo criativo da descoberta, né? E é processo, então processo é algo que é dinâmico, né? O processo não para, se o processo para, então não é mais processo. Então, se eu considero que a ciência é processo, eu tenho que prestigiar na escola e educar, né? Para mim é isso, educar em ciência, é valorizar na criança esse fato de ela poder reconstruir algumas etapas do processo de fazer ciência. E não precisa ser um cientista. E também não precisa, durante todo o seu currículo escolar, ficar criando, reinventando a roda. Mas de vez em quando é necessário que se ofereça essa oportunidade e valorizar a criança pelo seu pensamento criativo. Mônica? A cursista Tatiane diz: o livro didático de ciências sempre auxiliou nossas aulas, inclusive sugerindo experiências. Que outros materiais didáticos vocês sugerem e qual a importância do livro didático? A propósito dessa pergunta, Nélio, o livro didático, às vezes, mal utilizado, pode trazer consequências interessantes, né? E preocupantes também. Então, para responder a pergunta da Tatiana, eu queria que você falasse da importância do livro didático e citasse também um exemplo que você gostaria de abordar conosco aqui. Então, obrigado, Marcos. Eu acho que o que a Ana Cláudia nos mostrou, ela nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Eu acho que os livros didáticos, eles precisam ser... para vocês terem uma ideia, tem... na pós-graduação, no doutorado em economia, numa instituição super prestigiosa nos Estados Unidos, há livro didático, né? Então, essa ideia de que o livro didático é uma ferramenta tosca, uma ferramenta provisória, que só alguns professores usam, essa imagem é uma imagem essencialmente errada, né? O livro didático, ele é uma ferramenta importante. Eu comparo o livro didático aos instrumentos cirúrgicos de um médico, né, de um cirurgião. Ele precisa fazer alguma... É claro que os instrumentos por si sós, eles não resolvem, né? Mas eles são uma ferramenta importante e é assim que eu vejo a ciência. A ciência dos livros didáticos. Agora, é muito importante, há bons, assim como tudo na vida, há bons livros didáticos médios e livros didáticos bons, não é? Então, é importante que o professor, há muitos anos, ele já tem à sua disposição livros didáticos de qualidade que são avaliados pelo MEC. E é muito importante que ele se paute, ele se guie por esse instrumento que o MEC coloca à disposição do professor. Eu vou dar um exemplo de o que acontece, quer dizer, quão dramática pode ser a diferença entre um bom livro didático e um livro didático ruim. Principalmente as nossas amigas, nossas colegas do Maranhão, mas não precisa ir tão longe, não. Em São Mateus, no Espírito Santo, ou mesmo a 20 quilômetros daqui no Rio de Janeiro, nós vamos encontrar pessoas que têm acidentes com cobras, não é? E vocês devem lembrar que há anos atrás os livros didáticos traziam recomendações de como proceder nesse tipo de acidente, usando recomendações que eram absolutamente erradas. Vou dar um exemplo de coisa que não se deve fazer e que estava nos livros antigamente. Pegar uma pessoa que foi picada por uma cobra e fazer furos, pegar um prego, coisa parecida, fazer furos para provocar sangramento, fazer torniquete, pegar um arame, uma coisa, apertar, garrotear a perna ou o braço da pessoa. Esses procedimentos, eles são mais perigosos do que a própria picada da cobra. E muitas pessoas morriam em função do procedimento que o livro didático daquela época recomendava. Eu quero mostrar aqui uma base de dados do SUS, uma base de dados chamada SIH, que tem a ver com as pessoas que morrem dentro do ambiente hospitalar. Então, é uma base de dados muito confiável. Ela mostra aqui o número de pessoas que morreram vítimas de acidentes com ofídeos, com picadas de cobra. Antes da avaliação do livro didático e depois da avaliação do livro didático. Vejam a diferença, houve uma redução de quase metade das pessoas que morrem vítimas de picadas de cobra.
Por quê? Dentro dessa base de dados. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ser atendidas com as recomendações erradas que havia nos livros didáticos antigos. Não é? Então, a avaliação dos livros didáticos, o bom livro didático, isso o MEC tem que garantir que chegue às mãos do professor, e o professor precisa procurar por isso. Precisa procurar no guia que o MEC fornece quais são os livros didáticos aprovados, quais são os livros didáticos de qualidade. Perfeito. Mônica? A Ciseni Narciso, ela pede orientações sobre a utilização do livro, uma boa escolha para a utilização do livro, e ela gostaria também de sugestões para materiais complementares. Perfeito. Janete? Olha, o Ministério da Educação, que distribui os livros didáticos para a primeira e a quarta série, quinta e oitava, e agora para o ensino médio, não ainda na área de ciências, ele faz um guia, e no guia tem a resenha desses livros, apontando assim ressalvas, ou apontando as principais questões do livro, da organização do livro, as concepções pedagógicas que subjazem a produção daquele material, né? Então é importante primeiro que o professor autonomamente escolha esse livro didático. Agora, há livros diferenciados, conforme o professor Nélio Bizzo colocou, e há livros de ciências, por exemplo, que levam o trabalho com ciências, a observação, a saídas fora da sala de aula, quer dizer, não se atém apenas àquele texto sobre ciências. Eu acho muito importante que o professor, eu queria até retomar um pouco o que o professor Arguello colocou anteriormente, na comparação do cientista, o artista, queria dizer o seguinte, que a escola, ela precisa ser um espaço para apropriação do conhecimento e construção do conhecimento. E se a gente acredita nisso, nós não podemos trabalhar tão somente com livro didático de ciências e das outras áreas também na escola, porque o aluno precisa construir, produzir conhecimentos. E eu acho que essa área propicia muito essa construção do conhecimento. Entender a ciência como a ciência viva, que foi colocada aqui no texto, é entender a escola como um espaço de construção do conhecimento. Então, eu acho muito importante que esse trabalho todo seja realizado com o livro didático, mas para além do livro didático. E é importante observar que muitos remetem os alunos, os professores, a experiências, a observação na própria cozinha da sua casa, no entorno da escola, o meio ambiente, olhar para o céu, enfim. Eu acho que há alguns livros que promovem esse tipo de trabalho. E o professor, pegando o guia, ele vai selecionar aqueles, evidentemente, que trabalham com a ciência de uma forma viva, como processo, né? E daí eu queria relacionar um pouco com a questão dos artistas, porque tanto o cientista como o artista são criadores, né? E essa criação é que vai promovendo o avanço na ciência, né? A pergunta é da Elineuma, do Maranhão. Olá, Elineuma. Boa noite, meu nome é Elineuma, eu sou do Teleposto de Bacabal, Maranhão, e minha pergunta é a seguinte: as descobertas, o surgimento das ideias, ou seja, os ensaios, muitas vezes são colocados em prática sem nenhuma consistência, surgindo daí novas descobertas. Podemos considerar essas novas ideias como ciência? Boa noite e obrigado. Muito obrigado, Elineuma. Nélio, o que você acha? Eu tenho uma dúvida, né? A Elineuma não me deixou um pouco em dúvida se ela está se referindo a construções dos seus alunos ou se ela está se referindo a coisas que ela lê no jornal, ou que vê que não tem consistência, não sei. Ela pegou um pouquinho do texto do professor Arguello, dos alunos, a construção dos alunos, isso, mas ela se refere também ao texto do professor Arguello, né? Bom, se ela está se referindo ao texto, então, eu diria o seguinte, eu diria que o professor, ele precisa partir dessas construções dos seus alunos, porque elas podem parecer, à primeira vista, não terem consistência, mas, na verdade, elas estão ancoradas numa lógica. E se o professor não trabalhar com essa lógica, não adianta ele ficar trabalhando nomes difíceis ou ele querer convencer o aluno de uma outra coisa. É preciso que o professor comece a entender o que o aluno fala. Vou dar um exemplo muito rápido que aconteceu com alunos meus que estavam trabalhando
as questões de astronomia que o professor Arguello trata no texto. Os alunos, essencialmente, foram os meus alunos, que são professores, na verdade, eles viram que, apesar dos alunos, das crianças, falarem de uma Terra esférica, as crianças estavam se referindo à Terra como se ela fosse plana, e como se tivesse um telhado redondo, e eles se referiam ao globo terrestre que eles tinham, inclusive, na sala de aula. Está vendo como o material em si não resolve, né? Então, o globo estava ali, mas eles não entendiam o globo. Eles achavam que o globo era uma espécie de um telhado que havia em cima de uma espécie de um campo de futebol escondido dentro do globo. E aquele campo de futebol é que era a Terra. Né? Historicamente foi assim. Pois é, historicamente foi assim. Então, nós começamos, a humanidade começou a elaborar, a fazer ensaios sem consistência, hoje para nós, né? Mas a partir de um modelo onde a Terra era plana, onde os astros giravam, eles tinham trajetórias aparentes que na época eram reais, tá certo? Então, se o professor não entender qual é a construção que o seu aluno está fazendo, qual é a referência que o seu aluno está adotando, ele não vai conseguir mudar isso. Ele precisa entender o que o aluno está pensando, quais são as evidências que o aluno leva em consideração, para ele poder propor alguma coisa que mostre para o aluno como que esse modelo que ele tem limitações, ele não consegue explicar outras coisas. Então, por exemplo, ver que a sombra de uma vareta no hemisfério sul aponta para um lado e no hemisfério norte aponta para o outro. Ok. Né? Mônica? A cursista Márcia Cristina, de Manaus, diz: estamos assistindo ao programa e vimos no vídeo duas experiências que relacionam arte e ciências. Em nossa escola temos realizado muitas visitas a museus e centros culturais. Como essas visitas podem nos ajudar a ensinar ciências na escola? E ela quer saber se visitas a museus também é laboratório de ciências. Ok. Professor Arguello. Eu acho interessante essa pergunta. Eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida a montar museus de ciência. Museus que eu chamo museus dinâmicos, não é museu de bicho empalhado. No meu conceito, os museus devem ser interativos, né? E devem, dentro do possível, além de motivar a criança, levantar as perguntas, né? E até oferecer algumas possíveis soluções, mas algo bem interativo. Eu acho que os museus de ciências são realmente muito importantes e eu acho que até cada escola deveria ter seu pequeno museu, cada cidade deveria ter seu pequeno museu. Eu, pessoalmente, estou dedicando minha vida para fazer isso em vários lugares do interior do Brasil, no Mato Grosso, já fiz isso em São Paulo, no Paraná. Eu acho que uma das formas de divulgar ciência é através do museu de ciência mesmo. E o professor pode incorporar dentro do seu currículo, dentro das atividades, a visita aos museus aos quais ele tem alcance. Todo tipo de museu, não só de ciência, mas museu de artes, o que tiver por aí perto. Janete, nas visitas que você tem feito pelas cidades, pelos estados, qual tem sido a principal reivindicação quando você trata dessa questão da educação infantil, do modelo, do livro didático? Qual tem sido a preocupação dos gestores municipais com quem você lida diariamente? Olha, nós temos discutido muito nesses nossos seminários a política do livro, a política de leitura, né? Nós estamos com um programa nacional para a formação de leitores. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa área que a gente vem discutindo aqui, tanto no que diz respeito ao livro didático, como na leitura também. Porque eu entendo que ele observa, ele escreve quando ele observa, ele levanta hipóteses, ele faz análises, eu acho que em níveis diferenciados, mas ele faz suposições. A própria criança faz suposição. E uma criança que é leitora, certamente, ela vai usar um raciocínio sobre aquilo que ela observa melhor do que as outras crianças que não são ainda leitoras, né? E isso tem a ver também com a escritura, porque quando a gente fala em leitura, nós estamos falando em linguagem escrita. E quando a criança pega um bloco e faz uma anotação de uma observação que ela fez sobre um ecossistema, por exemplo, eu acho que ela está produzindo um texto, né? Tem muito a ver a produção do texto com a leitura do texto. Então, o que a gente vem discutindo muito é a necessidade da formação de leitores desde a educação infantil, que certamente isso vai contribuir
não só para essa área que nós estamos discutindo no debate, mas também para outras áreas, outros campos do conhecimento. No próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre os materiais didáticos no ensino de ciências. Último bloco do programa de hoje, que está discutindo os materiais didáticos no ensino de ciências. É hora de os nossos convidados fazerem as suas considerações finais sobre o tema. Janete, suas considerações finais? Olha, eu gostaria, até para sintetizar um pouco o que a gente discutiu, fazer um relato de uma experiência que foi feita num município de São Paulo, município de Embu das Artes, sobre ensino de ciências. Então, foi um trabalho realizado a partir também da leitura da revista Ciência Hoje Criança. Esse trabalho ele foi baseado em dados reais. As crianças de terceira e quarta séries do ensino fundamental coletaram dados em diferentes ecossistemas, tanto do município como depois do litoral, e puderam fazer comparação. E todo esse trabalho de iniciação científica, eu diria, foi feito com materiais simples, né? Eles usaram, assim, termômetro, usaram lupa, mas usaram barbante, usaram varetas de churrasco, algodão, quer dizer, nenhum desses materiais são de difíceis aquisições. Então, esses alunos puderam comparar esses ecossistemas e eles apresentaram o resultado desses trabalhos numa mostra de ciências, numa feira de ciências. E o importante é que eles puderam comparar e verificar a diferença que tem entre aquilo que observaram na cidade e aquilo que observaram no litoral. Eles fizeram visita, por exemplo, conheceram a Serra do Mar, pararam, observaram, conheceram um mangue que eles não conheciam, porque eram crianças da cidade, puderam observar o aquário em Santos e foram, assim, levantando suas hipóteses, suas suposições, e isso combinou com uma apresentação de trabalho ao final do ano. Eu acho um trabalho, assim, excelente, que foi acompanhado de uma proposta também de formação de professores, tanto para o uso da revista, como para esse trabalho fora de sala de aula, para além também do livro didático. Ok, Janete, muito obrigado pela sua participação. Arguello. Eu queria falar sobre algo que eu não tinha falado ainda, que é sobre o livro didático, né? Eu acho que é um grande erro quando se fala o livro didático, porque muitos pressupõem que é um único livro. O professor adota aquele livro e todos os alunos têm que estudar, decorar aquele livro. Eu acho que realmente como a coisa deve ser feita é ter uma biblioteca bastante ampla. Os alunos, idealmente, têm que ter acesso a muito material diferente e eles têm que aprender a ler também, que o livro só existe quando ele é lido, né? E essa leitura tem que ser crítica, né? Assim como a gente discute e critica teorias da natureza, tem que criticar também o livro, tem que ser crítico em tudo, tem que criticar tudo, política, tudo, né? Então eu acho que essa é uma grande aprendizagem mesmo, ter um bocado de livros. Se alguns livros são ruins, ele tem que descobrir, e o professor tem que descobrir que esses livros são ruins, porque está comparando com outros livros também, né? Que não vamos a poder só ficar esperando que o MEC diga quais são os livros bons, né? Então nós temos que desenvolver a leitura crítica, que é parte do pensamento crítico também, né? Muito obrigado, Arguello. Nélio. Pois é, mas eu vou terminar fazendo continuando o debate, né? Porque eu acho que nós precisamos de um patamar de qualidade. Esse patamar de qualidade nós não podemos deixar que ele seja estabelecido de uma maneira espontânea, né? Eu vou chamar a atenção, se me permite, de novo para esse gráfico e explicar melhor esse gráfico. Quer dizer, veja que antes de se divulgar, fazer a divulgação da avaliação do livro didático, que apareceu em jornal, os professores, enfim, tiveram uma boa ideia de quais eram os grandes erros que existiam nos livros didáticos de ciências, não é? Nós tínhamos um nível de mortalidade por acidentes geofídicos que era de cerca de 80 mortes por ano. Nós baixamos isso para menos de 40 hoje. Quer dizer, nós temos menos da metade das pessoas que estão morrendo por conta daquilo que o livro didático dizia que se devia fazer. Então isso mudou agora. E você poderia dizer, não, é porque melhorou o atendimento hospitalar. Então eu peguei aqui comparativamente os dados com escorpiões. Com escorpiões, Nélio, as mortes... resumir. As mortes subiram, subiram. Enfim,
Então isso mostra que nós precisamos de um patamar mínimo de qualidade. Esse patamar mínimo de qualidade acho que tem que ser estabelecido pelo MEC. Ok, Nélio, muito obrigado. O Salto para o Futuro de hoje termina aqui. Eu agradeço as presenças da Jeanette Beauchamp, diretora de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Ministério da Educação, do Carlos Alfredo Arguello, professor da Unemate, a Universidade do Estado do Mato Grosso, e do Nélio Biso, vice-diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre a importância da divulgação científica para aproximar os alunos da ciência. A gente encerra o programa de hoje com a participação do professor Boaventura de Souza Santos, da Universidade de Coimbra, em Portugal. Durante o 16º Simpósio Nacional de Ensino de Física, no Rio de Janeiro, ele propôs uma análise do ensino e aprendizagem de ciências nas escolas. Acompanhe. Nós sabemos que em muitos países o ensino da ciência é um ensino teórico, porque não existe nem tecnologia, nem laboratórios, nem nenhum instrumentos que possam ajudar à formação, digamos, concreta e prática e experimental do pensamento científico. Penso, aliás, que temos uma concepção nas escolas, por vezes, redutora do que é que pode ser um instrumento científico. Pode ser uma bola, pode ser um simples cronómetro, pode ser uma vara. Com ela podemos definir, por exemplo, a velocidade da água num rio, por exemplo. Isso pode ser material de reencantamento da ciência junto dos estudantes, levando não para experiências, daquelas experiências que dão sempre certo, em que o professor nunca arrisca nada. Nós precisamos é de pôr os nossos professores a serem, enquanto professores da ciência, de assumirem riscos. Vamos fazer uma experiência, provavelmente fora da escola. Vamos analisar isso. Vai dar certo ou não vai dar certo? Porque é assim que sucede na ciência.